Olá, tudo bem? Sou o Reginaldo Rocha, evangelista e professor bíblico. Seja bem-vindo a mais um estudo da série A Plenitude do Evangelho. Antes, não se esqueça de compartilhar este vídeo para que muitos e muitos possam ter acesso e serem abençoados também. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Não deixe de dar seu like e deixar também seus comentários. Se tiver alguma dúvida, faça suas perguntas, que assim que possível estaremos respondendo. No estudo anterior, falamos sobre os sinais da volta de Jesus. E algo me chamou a atenção. Tem um texto que eu gostaria de ler com você. É Mateus capítulo 24. Nesse capítulo, Jesus ele fala do tempo do fim, dos últimos dias, o que iria acontecer. E olha só o verso 4. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Mateus capítulo 24, verso 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. E o verso 11. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus ele quis alertar seus fiéis, seus filhos. Olhe, fique atento para que ninguém vos engane. Olha só, lá no Éden, Adão e Eva foram enganados pelo diabo. Mas se você prestar atenção, Adão e Eva, eles eram seres perfeitos. Uma inteligência sobrenatural ao nosso ver. Uma capacidade de raciocínio como nunca se viu. E observa que eles foram enganados. Se nós lemos ali o capítulo 3 de Gênesis, a gente vai ver como facilmente Satanás enganou. E aí Jesus, no verso 4 diz: vede que ninguém vos engane. Se Satanás, se o diabo, conseguiu enganar Adão e Eva com toda a sua inteligência, toda a sua sabedoria, toda a perfeição, no ambiente totalmente santo, puro, foram enganados, quanto mais a nós. Por isso é necessário que nós tenhamos pleno conhecimento da palavra, que nós buscamos, nos aprofundamos no conhecimento e no estudo da palavra de Deus, para que não sejamos enganados. Uma pergunta para você: o caminho a qual você segue é verdadeiro? Você está seguindo a verdade ou a mentira? Jesus diz: preste atenção, fique atento. No fim dos tempos, nos últimos dias, surgirão falsos mestres e falsos profetas, ensinando mentiras. Será que aonde você está tem ensinado a verdade ou a mentira? Nos nossos estudos, nós estruturamos os fundamentos da verdade. Estudamos todas as verdades relacionadas ao Evangelho, tais como a cruz, o batismo, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a intercessão de Nosso Senhor e a lei de Deus. São os fundamentos da verdade. Se o caminho que você está seguindo não possui esses fundamentos ou possui apenas parte desses fundamentos, você não está no caminho da verdade. Eu preciso te dizer isso. Se o caminho a qual você segue não está fundamentado nesses princípios extraídos da Bíblia, a qual nós temos estudado, você não está seguindo a verdade. Lembra do apóstolo Paulo? Ele tinha plena convicção que estava seguindo a verdade. Ele estava perseguindo os cristãos, matando os cristãos, prendendo os cristãos, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Até certo momento, ele pegou uma carta de autorização para ir a Damasco, prender todos os cristãos que ali estavam. E no caminho, na estrada para Damasco, ele foi surpreendido com uma luz
E ali estava Jesus. E Paulo perguntou: quem és tu? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Veja bem, é muito séria essa questão de seguir um caminho. Devemos seguir o caminho verdadeiro. Não podemos seguir um caminho porque há pessoas agradáveis. Um caminho onde eu me sinto bem. Um caminho que não vai contra os meus desejos. Temos que seguir a verdade. Aonde estiver a verdade, é a primeira coisa que devemos fazer. Identificar o caminho verdadeiro. O tema de hoje é muito interessante. Muitas pessoas têm dúvidas. Muitos têm dúvidas relacionadas a esse tema. Hoje nós vamos estudar sobre a morte. O que é a morte? Para onde as pessoas vão quando morrem? O que acontece? Você se lembra no estudo primeiro que nós falamos dos princípios fundamentais na criação? Pois bem, olha só, Gênesis capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Aqui é um princípio, um fundamento relacionado à vida. Para explicar a morte, devemos entender o que é a vida. Deus pegou do pó da terra, formou o homem e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, ou seja, o poder de Deus que gera a vida. E a palavra diz que o homem passou a ser alma vivente. A palavra não diz que o homem tem uma alma, mas que ele é a alma vivente. Ele é constituído por duas coisas: pó da terra e fôlego de vida. A fusão dos dois gera a vida. O homem passa a ser um ser vivo. Esse é o princípio da vida. Simples assim. O pó da terra, com o poder de Deus, que é o fôlego de vida, que gera a vida, passa a ser um ser vivente. E o que é a morte? Eclesiastes 12, verso 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Entende que na morte acontece o inverso da vida? Quando Deus formou o homem, pegou do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E na morte, de acordo com esse texto, o corpo volta para o pó e o fôlego de vida volta para Deus, que foi quem deu. Simples assim. E olha só, capítulo 9 de Eclesiastes, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Eles não têm consciência, os mortos não têm consciência, não sabem de nada. A sua memória jaz no esquecimento. E olha só o verso 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, ou na sepultura, para onde tu vás, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Salmos 115, verso 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Os mortos também não louvam a Deus, porque estão no silêncio. João capítulo 11, versos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Através dele todos irão ressuscitar, que ele é a ressurreição e a vida. E olha só, João capítulo 5, versos 28 e 29.
Olha que texto maravilhoso. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Chegará a hora em que todos ouvirão a voz, que voz? A voz de Jesus, e sairão dos túmulos, irão ressuscitar. Aqui Jesus cita duas ressurreições, uma para a vida eterna, que são os que serviram, obedeceram ao nosso Deus, e o outro para a morte e destruição eterna. Duas ressurreições, uma para a vida e outra para a morte. Presta muita atenção agora. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. O apóstolo Paulo fala, não sejais ignorantes, não pensem, não ajam, não acreditem em qualquer doutrina a respeito da morte. O apóstolo Paulo dá um alerta para nós. E ele continua dizendo, verso 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vós declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que morrem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Entende que todos que morreram continuam na sepultura, que só vão reviver na volta de Jesus. Até então estão na sepultura, estão descansando. Jesus compara a morte como um sono. Jesus, quando foi ressuscitar a filha de Jairo, ele disse para todos que ali estavam, ela está dormindo. Jesus compara como sono a questão da morte. Quando ele foi ressuscitar a Lázaro também, ele disse, Lázaro, dorme, vou despertá-lo. Como, pois, podemos acreditar em teorias que afirmam que quando a pessoa morre, a alma dela fica vagando aqui na terra? Ou quando a pessoa dorme, morre, ela vai para o céu? Lucas capítulo 11, que fala a respeito da parábola do rico e do pobre. O pobre, quando morreu, foi para o céu, para o seio de Abraão. O rico, para o inferno. Porém, Jesus ele quis apenas trazer um ensinamento. É apenas uma parábola, uma comparação, uma ilustração. E não efetivamente isso ocorre. Porque Jesus ele jamais iria falar algo contrário aos princípios. O que dizer de doutrinas que falam que nós temos uma vida além, que nós temos uma outra vida, um outro estágio. Quando o ser humano morre, ele passa para um segundo estágio. Não existe segundo estágio. A palavra de Deus é clara. Morreu, aguarda a ressurreição. A ressurreição para a vida ou a ressurreição para a morte eterna. Vida eterna ou morte eterna. Não existe outra maneira de explicar a morte. A Bíblia é a única fonte verdadeira que explica a morte. Que Deus te abençoe.
Não deixe de se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu. De deixar seu like, deixar seus comentários também, suas perguntas. E eu peço um favor a você, que compartilhe esse vídeo. O YouTube mudou os critérios. Quanto mais compartilhamento, mais os nossos vídeos, mais essa mensagem vai alcançar pessoas. Por favor, nos ajude a compartilhar este vídeo e levar esta mensagem para muitos, para que muitos não sejam enganados, para que muitos recebam essa verdade. Que Deus te abençoe e não se esqueça, porque o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar.